Espaços e eventos importantes da comunidade do bairro Cidade Nova, em Itajaí, ganharam um registro especial. O livro Se Essa Rua Fosse Minha reúne contos e ilustrações dos alunos da Escola Básica Elias Adaime. O livro é resultado do projeto de extensão Educação Patrimonial, Cultura, Memória e Patrimônio do curso de História da Univale e revela referências culturais do bairro, como Festival de Pipa, Festa Junina e brincadeiras de rua, a partir do olhar das crianças. Os detalhes do projeto a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa. E boa tarde também a você que nos acompanha pela Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também no nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, estúdio cheio hoje. Estamos recebendo aqui vários representantes desse projeto, começando aqui pelo professor Renato Riffel, do curso de História, que é coordenador desse projeto de extensão Educação Patrimonial, Cultura, Memória e Patrimônio. Bem-vindo ao programa, professor. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado aos ouvintes da Univale e aos espectadores da TV Univale. Temos também a presença da professora Soraya Cristina da Rosa, professora da Escola Básica Elias Adaime, que acompanhou todo este processo. Bem-vinda também, professora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade dos alunos também expressarem aquilo que aprenderam e aquilo que vivenciaram. Muito obrigada. Muito legal. E temos 4 alunos que participaram desse trabalho, que são a Elisiane Oyer, o Davi Pereira, o William Marim e o Jonathan Rosa. Todos muito bem-vindos. Já começo dando os parabéns aí. Mostra para a câmera, William, o livro, que está fresquinho. Acabou de sair o livro, Se Essa Rua Fosse Minha. Muito legal, né? Já chegar e pôr a mão nesse trabalho que envolveu tanta gente. Muito bacana. Bom, o que nós sabemos é que o livro reúne contos e ilustrações baseados nessas referências culturais que são bem presentes nos espaços da vida das crianças, né? A ideia é bem bacana. Então, eu queria começar perguntando para o professor Renato como é que foi o processo de produção e seleção desse material, né? A gente iniciou esse processo, na verdade, fazendo um link com o trabalho que foi feito no ano passado, em 2016. Esse projeto ele já aconteceu no ano passado também, né, na mesma escola, né? A gente trabalhou também com o CAL, mas trabalhamos na escola Elias Adaime. E os alunos eles fizeram um mapeamento das referências culturais do bairro, dos seus espaços de vida. Então, tudo começa com esse mapeamento. As crianças vão lá e verificar o que realmente faz sentido e é importante na vida delas. A ideia era fazer esse diálogo da escola com a comunidade, né? Então, nós trabalhamos inicialmente com uma caixa de memória e fomos fazendo levantamento dessas referências culturais. Isso resultou num dossiê, né, na escrita de um dossiê que os alunos... com a pesquisa dos alunos dessas referências culturais e também numa exposição fotográfica. A gente fez uma parceria com um curso de fotografia também, uma aluna, Ana Crispa, ela fotografou os espaços com as crianças, depois elas pintaram por cima das ampliações e acabou virando uma exposição e um dossiê, né? Esse dossiê a gente deixou na escola, encaminhou para a Fundação Cultural, né? Porque ele é o resultado do processo do ano passado. E nesse ano, 2017, a gente partiu desse material já pronto, né? E aí fomos além porque a ideia justamente era fazer a exploração criativa desse material, né? Então os alunos eles também passaram por esse processo de entender o que é patrimônio, o que é memória, né? Que é uma parte importante. E depois disso a gente começou a trabalhar, pensamos várias possibilidades de trabalho, mas chegamos nessa ideia de um livro de contos que a professora Soraya já tem acompanhado os alunos, ela já conhece também as possibilidades de escrita dessas crianças e achamos que seria uma ótima oportunidade dos alunos expressarem, né? Entenderem, expressarem criativamente esse entendimento, né? Dessas referências do seu bairro. E aí o resultado foi esse livro de contos, né? É um processo também que aconteceu, nós levamos 1 ano, né? Quem olha o livro pronto assim parece super muito rápido, mas é um processo longo, né? Fizemos também várias parcerias, inclusive com o ProLer, né? Foi um parceiro nosso, é um outro projeto de extensão aqui da Univale, do curso de Letras.
Eles foram lá com a gente fazer as oficinas de escrita, foi muito importante, né, para as crianças também entenderem qual é a estrutura de um conto, como é que ele inicia, como é que ele finaliza. E depois disso pronto, né, dos contos escritos, revisados, a gente passou para o processo da ilustração. Aí convidamos também uma artista visual, a Silvia Teschke. Ela foi lá, né, com a criançada fazer a técnica dos 5 pontos para a criação de personagem, enfim. Legal. Né? E isso tudo resultou então nesse livro. O livro ele tem as duas partes. Ele tem a do ano passado, o dossiê dos alunos pesquisadores, né? Uma parte tá no livro, e também tem essa parte da escrita dos contos, que aí tem a interpretação das crianças sobre essa referência cultural já estudada anteriormente. Bom, e o livro Se Essa Rua Fosse Minha, ele é composto por 12 contos e também 12 ilustrações. Professora Soraya, quais que são os principais temas, né, que estão nesse livro? Bem, nós deixamos a critério dos alunos escolherem aquilo que eles achavam mais interessante, dentro da vivência de cada um. Então, cada conto traz uma particularidade. Cada criança pode expressar aquilo que sentia naquele momento, aquilo que vivenciou, e isso torna o texto mais especial. Então, como o professor Renato falou, ele não sai do nada, ele não partiu do nada. Eles tiveram praticamente 1 ano de estudo, de pesquisa, de entendimento, o que é muito importante, eles terem essa base, esse conhecimento, e transformar esse conhecimento em algo mais amplo, mais cultural, mais lúdico, que foi o livro. Então, se eu for falar assim, o livro, cada texto foi feito... Não, cada texto foi algo particular, foi algo de decisão de cada um, que foram buscar a sua criatividade, a sua vivência, experiências de vida da sua família, do bairro. Então, as histórias ficaram maravilhosas por causa disso. Eles puderam realmente expressar o que estavam sentindo no momento. Uhum. Bom, então, para a gente ter alguns exemplos, empresta um pouquinho, William. William, você participou da redação de qual história, de qual conto? Na verdade, o conto que eu fiz foi Não Mexa com Quem Está Quieto. Que o conto, ele fala sobre um casal que havia comprado uma casa, né? E na frente dessa casa havia 2 grandes árvores. E no momento, durante que eles arrumavam as coisas, estavam lá, eles decidiram cortar as árvores, porque para eles estava atrapalhando muito elas. Certo. E um tempo depois começou a ventar. Depois dele, dias depois, ele começou a ventar e caiu um raio nas árvores. Olha só. Aí saíram 2 fantasmas, assim, para aterrorizar eles, que seria almas de gente que morava ali, que gostava do local. E no meio da história eles começam a negociar que eles iam comprar um pinheiro e para os fantasmas morar nele, e no fim deu tudo certo, né? E teve uma tragédia também com esse pinheiro. Aconteceu um negócio que ele se partiu ao meio. Uau. E é ali que foi uma parte que não aconteceu. Algo que me inspirou, que tem lá na rua onde é que eu moro, que eram essas 2 árvores. E na casa onde é que essas 2 árvores ficavam, tinha um pinheiro que ele era partido ao meio. Entendi. Daí a tua história surgiu desse cenário que você conhecia ali perto da tua casa. Sim. Muito bom. No momento eu tava me sentindo assim, meio pra lá, meio triste, meio feliz. Desanimado. Que era um lugar onde eu costumava, assim, brincar. Era acostumado com as coisas, e foi nisso que me inspirou Muito o livro. Legal. O meu conto. Muito legal. Professora, esses alunos são de que série? Qual a faixa etária dos estudantes que participaram desse livro? Então, são os nossos alunos de 4º anos. Então, eles foram convidados a participar. São crianças que eu já conhecia, já havia trabalhado, né? Eu sou professora alfabetizadora. Amo escrita, amo história, amo leitura.
E eles têm essa mesma vivência, esse mesmo gosto. Quando eles escrevem com prazer. Legal. Então, são crianças que precisam realmente ter o privilégio de estar ganhando esse trabalho e estar desenvolvendo esse projeto, porque vão fazer de coração mesmo. Então, por isso que eles foram convidados. Professor, e qual que é o impacto, então, desse trabalho, né, na formação dessas crianças como estudantes? Bom, o que a gente percebe, né, é esse processo da valorização das referências do bairro mesmo, né? Só para a gente pensar, o William lembra disso naqueles primeiros trabalhos que a gente fez lá em 2016, que a gente trabalhou a caixa de memórias, né, do bairro, como, de certa forma, apareciam ali algumas coisas negativas mesmo, né? E como isso foi ressignificado no processo, né? Então, hoje, quando as crianças olham, né, o William olha para aquelas árvores e essa história dele é muito legal, né? Porque era um espaço que ele brincava e desapareceu, né? Isso ficou na memória dele. Então, isso foi ressignificado, né? É um espaço de memória, um lugar de memória, mas ele conseguiu transpor, né? Um processo, como ele falou, da saudade e tal. Mas a gente consegue perceber com isso também como essas ações educativas, elas seguem também para outras áreas, inclusive para a preservação ambiental, né? Se imaginar. Legal. Então, ele dá para trabalhar uma série de questões aí, né? Não só a questão do espaço, da valorização, enfim, mas também da educação para a natureza, né? Professor Soraya, na sua visão, qual foi o impacto desse trabalho nos seus alunos? Quando nós começamos o trabalho, quando se começa a pensar, principalmente na escrita, é um processo que dói, né? Pensar assim, puxa, eu vou conseguir fazer o trabalho. Então, o primeiro impacto é o emocional mesmo, porque isso mexe com a autoestima, né? Você ser convidado para um projeto tão grande. E o segundo impacto, como eu falei, é a questão do conhecimento. É um conhecimento e são oportunidades que talvez eles não vão ter mais. De estar participando num projeto com o Renato, de receber a Silvia, que era uma ilustradora, aprender como se ilustra um trabalho, ter uma aula de oficina de texto, saber como se escreve, como se estrutura o texto. E isso é maravilhoso. E não foram assim, não foi qualquer aulinha. As pessoas que participaram foram de um empenho, de um capricho. E eles sentiram isso. O quanto os profissionais que participaram levaram a sério. Claro. Então, é uma oportunidade de crescimento pessoal. Como eu costumo dizer, às vezes as crianças pensam assim: quando eu crescer, eu vou ser um jogador de futebol. Quando eu crescer, eu vou ser modelo, eu vou ser músico. E nós estamos dizendo, não, vocês têm outras oportunidades. Vocês têm uma universidade que está abrindo para vocês um leque de 1000 oportunidades. Então, não dá só para pensar nisso. Eu posso pensar em ser um escritor, eu posso pensar em ser um jornalista, eu posso pensar em ser outras coisas. Porque quando eu trabalho com a Univale, são todos esses campos que estão abertos, né? Então, eu posso pensar num crescimento profissional. E é isso que eles também acabaram ganhando. Muito legal. A gente precisa fazer um intervalo, mas daqui a pouco voltamos a conversar com esse pessoal envolvido neste livro aqui, ó, que está sendo lançado hoje aqui, Se Essa Rua Fosse Minha. Detalhes depois do intervalo. Já estamos de volta conversando com vários entrevistados hoje, pessoas envolvidas com esse projeto do curso de extensão, um projeto de extensão do curso de História aqui da Univale, também com a Escola Básica Elias Adaime. E estamos descobrindo muitas coisas sobre esse livro chamado Se Essa Rua Fosse Minha, que está sendo lançado hoje, né, Isabela? É isso mesmo. Então, o lançamento vai ser hoje às 19 horas. Professora, em qual local que vai ser lançado, né? E o que vocês organizaram para esse lançamento? Bem, para nós vai ser uma noite muito especial, até pela própria ansiedade dos alunos, né, de poder receber o livro e poder autografar. Então, será na própria escola, das 19 horas, junto com um evento que a escola já havia preparado, né, para o final do ano. Mas eles vão receber uma atenção especial. Eles têm uma sala própria, onde eles vão receber os amigos, os parentes, vão poder conversar um pouco mais a respeito do lançamento do livro e também autografá-los e entregá-los para a família. Uau, que bacana! Que legal isso! Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar para eles, né? Deixa eu ver quem está ali agora. O Jonathan. Jonathan, como é que é agora ser um escritor de livro, né? Como é que você vê, você já soube que você viu hoje o livro pronto, né? O que você achou desse trabalho todo? Eu achei muito legal, ainda achei muito legal, ainda agradecer ao professor Renato e à professora que deu essa oportunidade para nós. Como a professora falou, né? Tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas abre outras oportunidades. E eu achei muito legal isso.
Legal. E você ficou envolvido com que conto? Festival de pipa. Festival de pipa, né? Isso é uma atividade bem importante culturalmente na região, a coisa da pipa, né, professor? Sim, isso apareceu bastante, né? Apareceu ano passado. Ano passado, inclusive, a gente fez uma oficina de pipa também, né? Com o Eric, um menino também que pesquisou sobre a manufatura. Foi ele, o William também, foi oficineiro, né? E até as meninas, né, se empolgaram, fizeram as pipas, então foi um trabalho bem legal. O William foi oficineiro, sabe fazer pipa mesmo, William? Sabe. Vamos ver. Mas é uma referência que sempre aparece ali com a criançada, né? Isso é muito legal, né? Manter essa tradição também dessa brincadeira de rua, né? Bom, professores, e como é que foi feita, então, a escolha do nome desse livro, né? Se Essa Rua Fosse Minha, já que é um verso de uma música muito conhecida, né? Entre as crianças. Nesse caso, foi a ideia mesmo do professor Renato, né, a escolha do nome, e tem tudo a ver realmente com o projeto, porque as crianças gostam lá muito de brincadeira de rua mesmo. Até um dos trabalhos do ano passado foi realmente sobre isso, sobre o quanto eles gostam de que a rua fique fechada, para que eles possam desenvolver as atividades lá. O Cidade Nova é um bairro que é muito amplo, e as crianças gostam realmente de brincar na rua. Então, a gente brinca que é um bairro bem agitado. Então, combina realmente com a comunidade. Porque se a rua fosse minha, eu faria constantemente um festival de pipa, eu não deixaria cortar as árvores, eu faria outras coisas que vocês também vão poder perguntar para os alunos aqui sobre os contos, e vocês vão ver assim, realmente, tem uma familiaridade muito grande com o lugar e ficou realmente bem realista. Muito bacana. Sim, tem essa relação mesmo da apropriação do espaço, né? Esse espaço é meu, e se essa rua fosse minha, eu faria isso. E ela né? Ele é um título provocativo justamente por isso, né? Porque ele incita essa questão da apropriação do espaço. Não, essa rua é minha, né? Perfeito. Então, ela tem essas reticências aí justamente por isso. E é uma canção infantil também super conhecida, né? Fez parte aí da infância e faz ainda, né? Em parte da infância de muita gente. Legal. Bom, eu sei que a Elisiane é a única representante feminina aí da turma. Elisiane, eu sei que foi você que fez a ilustração da capa do livro, né? Sim. Como é que foi? O que te inspirou? Como é que você resolveu fazer essa capa? Eu fiquei sabendo do nome do livro e pensei, como o livro está inspirado em brincadeiras de rua, eu fiz um monte de brincadeira, soltando pipa, brincando de amarelinha e desenhei. Entendi, é uma representação dessas atividades que são super comuns, então, o pessoal sempre envolvido com alguma coisa desse tipo, né? E você especialmente gosta de que brincadeira? Eu gosto de amarelinha e de pular corda. Que legal. Também gostava bastante. Bom, e o Davi também está aqui, é um dos nossos autores mirins. Davi, então, conta pra gente um pouquinho sobre a tua história que você escreveu para esse livro. Primeiro que minha história, ela tem um contato com a história do Jonathan, o Festival de Pipa. O professor que também inspirou fazer uma receita de pipa. É tipo uma história de comédia. A história do Jonathan conta de um guri que quer fazer uma pipa, né? E a minha é ele fazendo a pipa. É uma continuação, então. É uma continuação. Que legal. Todo mundo aí é rei da pipa, pelo jeito? É uma receita, ele faz uma receita de pipa, ele ensina, ao invés de levar a pipa pro forno, leva pra rua e tal. É bem engraçadinha a história dele, bem bacana. Que bacana. Professora, dá para trabalhar estilos literários já, outras modalidades, a partir dessa experiência do conto? Como é que você vê agora o seu papel daqui para frente nessa história, né? Toda alfabetizadora é muito ligada a letras e a escritas, e para mim agora o papel mais importante, agora que eu percebo, é a questão da divulgação do trabalho, do quanto vai ser importante esses nossos representantes, escritores na escola, a fim de motivar outros alunos também a estar participando do projeto, a levar o projeto a sério, porque é um projeto de 1 ano, não é um dia, né? Não é uma tarde que se vai lá e vai embora. Isso é um projeto de 1 ano, então todas as segundas eles estavam lá fazendo esse trabalho, estudando, desenhando, pintando, então já envolve a questão da responsabilidade. E outra coisa também que serve de estímulo também para a escola, do quanto é interessante esse trabalho com vários tipos de texto, de se estar escrevendo e, como eu brinco com eles, reescrevendo e corrigindo, e o trabalho de parcerias.
Porque às vezes o professor pode pensar assim, puxa, mas eu não vou conseguir, mas se eu tenho um parceiro bom, eu consigo. Né? Se a gente busca pessoas que entendem, Legal. que vão ajudar a gente nesse processo de construção, facilita já bastante. Então, esse é o legado que vai ficar para a nossa escola. Trabalhar com outros alunos que também têm o desejo de ser escritores. Agora eles já estão percebendo que é possível, né? Porque nós já temos 8 escritores na escola. Muito bom. Bom, professora, então como é que é a relação das crianças, né, dos seus alunos em relação à leitura, né? Através desse projeto, você percebeu que eles estão mais engajados através dos livros, da literatura? Eles já gostam, sempre gostaram. O trabalho de ler na escola é algo que é muito constante. Tem a biblioteca da escola, as salas de aula têm os seus próprios livros, as suas caixas de livro. Esse é um trabalho que fica sempre muito organizado pela escola, pela nossa supervisora. O MEC manda bastante coisa. Então, assim, eles já são acostumados com a leitura e com diversos tipos de texto. Esse já é um trabalho bem focado da escola. Quando eu consigo transformar esse trabalho numa escrita, melhor ainda. Agora, é uma escrita documentada. Então, melhorou 100%. Então, quando os professores agora forem falar de ler e de escrever, eles têm uma referência. Puxa, olha, né, vocês vão ler, vocês vão escrever, e daqui a pouco vocês vão estar como os nossos alunos, né, sendo realmente escritores, tendo um trabalho registrado, tendo uma tarde de autógrafos. Então, esse deve ser o incentivo. Ler para aprender, ler para saber e construir um futuro novo. Legal. Eu até estava comentando aqui com eles, a gente estava aqui aguardando e tal, aí eu perguntei, né, vocês sabem o que trouxe vocês aqui? Né, que eles estavam todos eufóricos e tal. Né? Não foi o projeto, não foi nada, foi a escrita, a possibilidade da escrita, né? Então, essa percepção, ela é importante, né? Legal, bacana. A possibilidade ainda, né, da escrita, ela promove o sujeito, né? Ela é capaz de nos tornar um cidadão melhor, né? Independente desse cidadão se tornar um profissional da escrita, ele vai utilizar, né? Porque né, a expressão a gente percebe ali, inclusive nos contos, né, como vai aparecendo a realidade das crianças do bairro, relatar toda ali, né? Esses contos, eles estão impregnados das vivências dessas crianças, né? E isso acontece por quê? Porque eles conseguiram se expressar, né? Então, tanto pela escrita como pelo desenho também, né? O desenho, ele tem um papel importante, tem um papel fundamental nisso, né? E é uma grande carência do Brasil, né? Alunos que sejam letrados. Né? Às vezes o aluno é alfabetizado, mas ele não é letrado, e isso tem uma grande diferença. Então, o trabalho com o livro e com a escrita envolve esse processo de letramento. Ele acaba virando um cidadão, porque ele consegue entender, interpretar, reconhecer seus direitos, saber até onde ele pode chegar. Isso é importante. Eu vou pedir para o Davi. Ô, Davi, você consegue ler para a gente um pedacinho do seu conto aqui? Pode ler o título. Tem que chegar pertinho aqui. Vamos lá. Vai lá, Davi. Como fazer uma pipa. Davi Kufni Pereira. Hoje vou ensinar vocês uma receita. Ela é bem divertida. Os ingredientes são 2 varetas finas de bambus, uma folha de papel de seda no tamanho de 30 cm × 50, linha, cola, se você quiser. E não podemos esquecer a rabiola. Não precisa de batedeira, de forno e nem de fogão. Vamos começar? Pegue 2 varetas de bambu, descasque e deixe-as bem fininha. Arrume as 2 varetas em formato de cruz. Coloque a maior na vertical e a menor na posição horizontal. Amarrando uma vareta na outra, deixe bem firme. Pegue o papel de seda, coloque em cima e marque com um lápis para medir o tamanho que irá precisar. Depois corte a seda, coloque cola na vareta e prenda a seda e deixe secar. Agora vamos fazer a rabiola. Vamos precisar de sacola colorida e linha. Vamos lá? Comece cortando as sacolas em tiras finas, como se fosse espaguete, e cole na linha do tamanho. Muito legal, Davi, adorei, já deu para sentir, e tem uma poética bacana, né, da maneira como você conta, muito bacana mesmo. Já vai deixar um gostinho de quero mais, né? Só para as pessoas que estão acompanhando o programa ficarem mais interessadas, tem que ler o conto completo, não é? Comprar o livro. Então. Isso. E falando nisso, para as pessoas interessadas, como que elas podem, então, adquirir o livro?
Inicialmente a gente fez uma tiragem menor para a noite de lançamento, né? Mas a ideia é ano que vem a gente ampliar essa tiragem, né? E aí a gente pode pensar numa maneira ou de comercial ou de distribuição, né? A ideia é que ele seja distribuído de forma gratuita, mas aí a gente vai precisar realmente ver como é que viabiliza isso, né? Na forma da edição, ou de repente consegue uma parceria com a Fundação Cultural, enfim. Mas esse é um processo que a gente vai deixar para fazer ano que vem. Até porque fora a forma lúdica do texto, do livro, tem também a informação que é muito importante, que é a informação patrimonial, que é histórica. Claro. Então, esse fechamento é importante. Quando a pessoa ela adquire o livro, ela está aprendendo sobre o patrimônio. O que é patrimônio e por que ele precisa ser preservado. Então, por isso a importância do livro e que ele chegue na mão de todas as pessoas mesmo, para que eles tenham um conhecimento mais amplo. Se a pessoa conhece, ela também sabe o porquê que ela precisa preservar. Muito legal. Eu estou vendo aqui, além do conto, vocês incluem várias informações culturais, históricas que ambientam, né, contextualizam, né, o conto. Muito bacana. Pessoal, meus parabéns para vocês. Muito legal. Todos aqui os envolvidos nesse grande trabalho, né? Se essa rua fosse minha, então o lançamento hoje à noite, vão arrasar lá, a noite de autógrafos e tudo mais. E eu vou mencionar o nome de todos os presentes, os professores Renato Riffel e Soraya Cristina da Rosa, e os alunos, né? A Elisiane Oyer, o Davi Pereira, o William Marim e o Jonathan Rosa. Obrigada pela entrevista, pessoal. Obrigada pela divulgação também. Muito obrigada. Bom, e também obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando sempre que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais!